TRE de São Paulo forma maioria para cassar mandato de Carla Zambelli por abuso do poder econômico. Econômico não, por abuso do poder, porque ela mentiu demais. Meu querido, Carla Zambelli vai ser cassada e vai ser declarada inelegível, tá? O Tribunal Regional Eleitoral decidiu já por maioria. Tem 4 votos. São 7 ao total, já tem 4. O quinto pediu vista. Então não vai mudar mais a decisão. Pediu vista para a cassação e inelegibilidade de Carla Zambelli por propagação de mentira e de fake news durante o pleito eleitoral de 2022, viu? Então, o que que ela vai acontecer com ela? Vai se lascar. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. Carla Zambelli vai se lascar. Bom, Braga Neto foi preso. Eu expliquei tintim por tintim por que que ele foi preso, né, na live de 8h30, hoje direitinho, direitinho. Aí o Silas Malafaia deu o piti dele nas redes sociais dele. Eu não posso botar o vídeo dele, né? Antes ele deixava, hoje ele não deixa mais. Se eu boto um tico-tico do vídeo dele, ele tenta derrubar minha live. Então eu não posso colocar, entendeu? Mas ele colocou dando piti, aquela coisa toda, e pali, tali, tali, cacá, aquela situação. Falando que Alexandre de Moraes que deveria ser preso, que Alexandre de Moraes que deveria ser cassado, e que não era um general 4 estrelas, blá, 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 toda aquela puxação de saco, aquela coisa horrível que a gente já conhece de Mônica Caducano, do Silas Malacraia. Aí, aí o que que aconteceu? Eu vou colocar aqui um início de resposta. Na verdade, essa resposta que o Supremo Tribunal Federal deu para Silas Malafaia é uma resposta, digamos, inicial. É uma resposta inicial. Não é a resposta de fato e de verdade que eu, por exemplo, quero e espero sinceramente. Acredito que seja apenas uma resposta inicial de toda essa situação. Não só para Silas Malafaia, mas para todos aqueles que conspiram contra a democracia e que ainda, né, no fundo, ou talvez não tão no fundo e bem declaradamente, propagam ali ataques às instituições, ataque a Alexandre de Moraes, ataque a, enfim, a nossa própria democracia. Essa foi a resposta aqui, ó. E tudo isso ele deu piti por causa de Braga Neto, tá, gente? Braga Neto que foi preso. Só que você conta ou eu conto? Braga Neto é só o primeiro. Aliás, Braga Neto não é o primeiro. Braga Neto é o sexto a ser preso. O segundo general que foi preso. E ao total, 6 pessoas da cúpula que foi indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe, dentre os quais 6 generais se fazem presentes e indiciados. Desses 6, 2 estão na cadeia no Chilindró, Braga Neto e o general Mário Fernandes. Por causa disso aqui, que Silas Malafaia deu o piti dele, dizendo que Alexandre de Moraes tinha que ser cassado e preso. Coitado. A resposta do Supremo Tribunal Federal está aqui nessa foto. Quem mata a charada? O terrivelmente evangélico. A resposta, presta atenção aqui. Vou dar uma de bem elegante, já que eu não posso quebrar o pau, porque eu estou impossibilitada fisicamente, eu vou dar uma bem elegante, vou ser bem elegante então. Então tá bom. A resposta já foi dada. Em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes, cassação de Alexandre de Moraes e pseudo ou possível prisão de Alexandre de Moraes, já foi dada essa resposta para todos os golpistas, para Silas Malafaia, para deputados e senadores que ainda vociferam sobre essa perspectiva de impeachment, cassação ou prisão de Alexandre de Moraes. Na verdade, quem queria e quem quer a prisão de Alexandre de Moraes são aqueles mesmos que fizeram toda a conspiração, punhal verde e amarelo, foi um planejamento, para assassiná-lo. São os golpistas e resignados que até hoje não superaram que perderam as eleições. E que na democracia as coisas funcionam assim. O povo que determina pelas urnas eletrônicas, pelo sistema eleitoral, quem ganha e quem perde. E está tudo bem. De 4 em 4 anos tem eleição e aquele perdedor
pode se organizar, se preparar melhor e participar do pleito eleitoral. Mas é claro que eu estou falando dentro do campo do ideal, porque no campo do real, os golpistas, eles não superaram até hoje que perderam e tentam de toda monta, de toda forma, insuflar as pessoas, incitá-las ao crime contra o Supremo Tribunal Federal, notadamente contra Alexandre de Moraes, com conversas de impeachment, de cassação, de prisão de Alexandre de Moraes. E o Supremo Tribunal Federal, de forma reiterada, tem dado respostas a essas situações, das quais esses que são golpistas, também negacionistas, não querem enxergar um palmo diante do seu nariz, porque preferem trabalhar com teorias de conspiração ridículas, grotescas e vexatórias do que encarar a realidade. O Supremo Tribunal Federal julgou e findou esse julgamento na sexta-feira agora, em que a defesa de Bolsonaro pediu, a priori, o afastamento de Alexandre de Moraes para que o Supremo o declarasse suspeito, impedido e parcial, que ele era vítima no processo e, portanto, ele não poderia ser o juiz principal, não poderia ser o juiz da causa, nem tampouco o relator e o cabeça das investigações que ocorrem e julgamentos em relação à tentativa de golpe, seja do peixe pequeno, seja do peixe grande, como disse Mauro Cid, seja do bagrezinho, seja do bagrizão. O Supremo Tribunal Federal, a princípio, é importante remontar isso, a princípio, Luiz Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, exarou a sua decisão monocrática e disse: não, Alexandre de Moraes não é suspeito, Alexandre de Moraes não é impedido, Alexandre de Moraes não é parcial. Alexandre de Moraes continuará sendo o relator e o juiz da causa. Posto isso, os advogados de Bolsonaro, inresignados com essa decisão monocrática do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, entrou com recurso. Entrou com recurso e pediu para que esse recurso, então, fosse analisado pelo colegiado. Recurso esse que, então, foi analisado pelos 11 ministros. Vamos tirar, dentro desse contexto, Alexandre de Moraes. Como o objeto da causa é exatamente a atividade judicante de Alexandre de Moraes, ele não poderia e não pode participar desse julgamento. Então, vamos tirar. De 11, a gente tira um. Tirou Alexandre de Moraes, ficaram, então, os 10 ministros competentes e que poderiam, então, participar desse julgamento. Posto isso, antes de adentrar no voto de cada ministro, é importante destacarmos qual foi o posicionamento do Procurador-Geral da República. Paulo Gonet se manifestou nos autos desse processo e disse que Alexandre de Moraes não é suspeito, não é impedido e nem tampouco é vítima nesses processos, que a vítima nos processos de tentativa de golpe, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, que a vítima é o próprio povo, é o próprio Estado brasileiro, leia-se, é a democracia no Brasil. E que Alexandre de Moraes, de fato, foi e é ameaçado constantemente, não por ser vítima, mas por ser o juiz, e um juiz firme, duro, contundente e que tem o seguinte posicionamento: não podemos confundir impunidade com pacificação social, ou seja, anistia não traz paz social. Então, a partir disso, Paulo Gonet se manifestou dizendo que não tem nada disso, que Alexandre de Moraes não pode ser afastado da relatoria e do julgamento dessas tratativas de tentativa de golpe, seja do peixezinho, do 8 de janeiro, seja do peixezão, agora, notadamente a partir da Operação Tempus Veritatis, que se iniciou no dia 8 de fevereiro desse ano. Posto isto, agora vamos para o posicionamento de cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Dos 10 ministros, apenas esse aqui, circundado num círculo amarelo de atenção, André Mendonça, o terrivelmente evangélico,
ele foi o único dos 10 ministros que poderiam participar do julgamento que disse que Alexandre de Moraes deveria ser afastado da relatoria de todos esses processos por tentativa de golpe. Nem mesmo, repare bem, nem mesmo Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, que nós sabemos que em muitas oportunidades tem um posicionamento bolsonarista, nem mesmo Nunes Marques votou e julgou para o afastamento de Alexandre de Moraes. Dos 10 ministros, tirado Alexandre de Moraes, que não poderia participar, dos 10 ministros, 9, inclusive, reitero, Nunes Marques, disse que Alexandre de Moraes não é parcial, que Alexandre de Moraes não é a vítima no processo, que Alexandre de Moraes não é suspeito e não é impedido. A partir disso, eu quero que você perceba isso. A partir desse entendimento, toda falácia de abuso de autoridade por parte de Alexandre de Moraes cai por terra. Todas essas teses e teorias que dizem que Alexandre de Moraes abusa do seu poder, que Alexandre de Moraes é impedido, é suspeito, é ditador, cai por terra. O plenário do Supremo Tribunal Federal, quando ele disse e decidiu por 9-1 que Alexandre de Moraes não é suspeito e nem parcial, todas essas teses que eles levantam para arguir o impedimento, um impeachment, uma cassação ou até mesmo prisão para aqueles mais, digamos, alienados e extremistas, cai por terra. E isso não caiu por mim nem por você, caiu pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí você me diz, tá bom, André, a partir disso, tem algum outro recurso que pode ser impetrado dentro dessa dinâmica? Sim, pode ter um embargo de declaração, pode ter um agravo, mas nenhuma desses recursos tem o condão de mudar a decisão de mérito. É só para resolver alguma situação pontual de alguma omissão, alguma contradição, ah, algum fato obscuro que a defesa talvez não tenha, porventura, entendido, mas não tem o condão de mudar o mérito dessa decisão. Essa é uma resposta direta e frontal para Silas Malafaia, que continua vociferando mentiras, fake news, teorias de conspirações, injúrias, calúnias e, principalmente, incitando as pessoas ao crime. Essa é o início de uma resposta, porque, na verdade, não é a resposta ainda, de fato e de verdade, à altura dos arrobos e dos abusos na manifestação de pensamento que em muitas oportunidades notamos que parece Silas Malafaia cometer. Digo parece porque o Supremo deve, a PGR, o Ministério Público, deve levantar algumas situações em relação a Silas Malafaia para que ele responda. Porque abusos, na minha concepção, já houve vários da livre manifestação de pensamento por parte de Silas Malafaia. E é triste, não é? Uma pessoa que se diz cristão de Jesus tem uma postura diametralmente contrária às bases do cristianismo, minha percepção, não é? Pode ser que eu esteja enganada, não é? Mas não é isso que nos parece, lamentavelmente, não é? Meu querido, meu querida, bota, bota, bota e toca, toca, toca. Aqui é sem anistia. Queremos justiça, somos resistência, viu? Eu expliquei, você que chegou aí agora, você sabe por que que eu estou falando desse jeito, não é? Estou me segurando aqui, doida, 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 calma, calma, calma. Fiz uma cirurgia de emergência
Deu na boca, viu? Por isso que eu não consegui fazer a live de 12h30. Gente, se eu não entro ao vivo de segunda a sexta, deixa eu te contar uma coisa, alguma coisa aconteceu, senão eu entro, tá bom? E eu não posso aqui, sabe, quebrar o pau, porque senão meu sangue sobe e pode dar hemorragia, viu, meu querido? Então é por isso que eu tô mais comedida e hoje eu tô fazendo nessa live de 16h30 aquela postura de elegante. Para, não faz eu rir não, gente. Faz eu rir não, pelo amor de Deus, senão eu vou acabar chorando. Ô meu pai, eu vou falar uma coisa para vocês, gente, tem coisa que não dá. Mas é muito interessante, porque eu disse isso para vocês já em lives anteriores. O Supremo Tribunal Federal, ele está se consolidando e construindo jurisprudências que está fechando todo esse ciclo, que toda essa galera que está a abusar do poder vai acabar respondendo, de um jeito ou de outro. E essas mudanças de paradigmas e de precedentes vão pegar muita gente desprevenido. Muita gente vai se lascar por causa disso. O que que eu acho? Eu acho é pouco. Aliás, eu acho inclusive que está demorando. Mas eu sei, a justiça é desse jeito, né, gente? É meio demorada mesmo, não é? Mas tá bom, fazer o quê, né? Vamos continuar. Olha aqui, meu querido. Cúpula das Forças Armadas aguarda a inclusão de mais militares em novas operações da PF, como o general Heleno. As Forças Armadas já sabem. Eu já falei para vocês, desde o início eu falei isso para vocês, que ia ser umas 60 pessoas. Na minha opinião, será umas 60 pessoas que serão indiciadas pela tentativa de golpe. Disse isso para vocês, ó, já tem um tempo. Dos bagrizão, dos peixe grande, umas 60. Por enquanto só tem 40. Tem uns 20 aí que ainda vão ser pegos, seja empresários, seja militares, seja políticos. Estarão inseridas dentro desse bojo do inquérito policial, da tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, em que o Exército já sabe que virão outros indiciamentos de outros militares. E isso é justiça, não é? Inquérito esse que a parte da delação de Mauro Cid ainda continua sobre investigação e também sob sigilo. E que o ano que vem, Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, deve começar a fazer os devidos indiciamentos de toda essa organização criminosa. Até porque o Bagrizinho, o Peixinho, 310 já foram condenados. A gente precisa começar os processos no que tange aos peixe grande, para que eles possam responder, claro, na medida da culpabilidade de cada um, para que possam ser responsabilizados na esfera criminal, na esfera civil e político-administrativa, não é? Essa é a retribuição da justiça e da política para quem abusa do seu poder enquanto pessoa natural, enquanto político, enquanto militar, enquanto servidor público, enquanto empresário, não é verdade? Então, essa justiça já está vindo paulatinamente. E nós sabemos que o general Braga Neto, segundo delação de Mauro Cid, era um dos principais cabeças dessa organização criminosa que estava ali e que tentou um golpe de Estado. E que tinha, inclusive, o planejamento Punhal Verde e Amarelo, que visava o assassinato de Lula, presidente eleito, Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, e Alexandre de Moraes, à época, ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em que Braga Neto, segundo Mauro Cid, era um dos principais cabeças de toda essa conspiração golpista e desse planejamento, em que Mauro Cid disse, inclusive, que viu Braga Neto repassando valores, dinheiro, para Kids Pretos, que era o grupo em que parte desse grupo, segundo a Polícia Federal, está presa, tá? Parte das pessoas desse grupo estão presas, e que ele entregou para o tenente-coronel Rafael Martins, preso, um pacote de dinheiro
numa embalagem de vinho para a execução desse planejamento Punhal Verde e Amarelo, em que Mauro Cid disse que não sabia que se tratava de um planejamento de assassinato, de triplo assassinato, e que Bolsonaro sabia de tudo que ocorria, notadamente a partir de tratativas que ele tinha pessoalmente com o ministro da Casa Civil, Braga Neto, que já foi ministro da Defesa de Bolsonaro e que já foi também o vice na chapa à reeleição de Bolsonaro, além de ter sido responsável pelo comitê eleitoral, uma mansão que foi alugada pelo PL e que tinha uma alta circulação de pessoas que estavam ali no acampamento em frente ao quartel-general, que a posteriori tentou invadir a sede dos três poderes no 8 de janeiro. Tudo está conectado, meu querido e minha querida. Agora, o próximo passo, sem dúvidas, além da responsabilização de outras pessoas que possivelmente virá, notadamente pode ser a galera parte do agronegócio, porque Mauro Cid disse que esse dinheiro, segundo ele, veio de empresários do agronegócio, que deu para fazer toda essa parte de financiamento da tentativa de golpe, e a polícia está no encalço exatamente nessa parte de investigação que eu disse para vocês desde o início, assim que saiu o relatório da Polícia Federal, eu falei aqui para vocês, está faltando a parte do financiamento. É só seguir o dinheiro. Tem que ter. Essa parte é muito importante. Então, Paulo Gonet, segundo Paulo Gonet, ele vai fazer as tratativas para a sua manifestação depois do recesso de janeiro, que ele pode pedir o arquivamento, isso não ocorrerá, as provas são substantivas, ele pode pedir mais diligência, e isso, de fato, pode ocorrer, ele pode pedir mais diligência, ou então ele pode diretamente já fazer a denúncia, oferecida a denúncia, a primeira turma, que é a competente, a priori recebe a denúncia e começa então o processo criminal. Não obstante, essa situação também possa ir direto para o plenário, tá? Mas segundo o regimento interno, a primeira turma é a competente. As turmas ficaram competentes ali para julgar situações criminais, para deixar o plenário livre para outras questões constitucionais. Então, como Alexandre de Moraes faz parte da primeira turma, primeira turma, a priori, é a competente para esse julgamento. Não obstante, Alexandre de Moraes, ele tem a discricionariedade de pedir, por exemplo, para que vá direto para o plenário, que seja julgado, então, pelo plenário. Eu disse para vocês, acredito que vai ser julgado primeiro na primeira turma, tá? Para que haja uma decisão condenatória mais rápida. Porque se for para o plenário, como a gente sabe, André Mendonça pode pedir vista e Nunes Marques também pode pedir vista. Só isso aí ia atrasar em quase 6 meses uma decisão do colegiado de condenação dessa trupe de organização criminosa. Já na primeira turma, não acredito que nenhum dos ministros que estão ali iriam pedir vista. Consequentemente, nós teríamos uma decisão de condenatória mais rápida do colegiado. Não obstante tudo isso ainda, caiba, né, vai caber ainda recurso para o plenário. Mas uma decisão condenatória logo, eu acho que é muito importante para que essa impressão de demora e para alguns de até injustiça e pizza possa passar. E eu sempre digo isso para vocês, é importante a gente ressaltar isso. Não haverá anistia. Não vai dar pizza isso. Porque se der pizza, o Supremo vai ser explodido, literalmente. Se houver anistia, esses golpistas e esse laboratório de terroristas que está a pleno vapor vai explodir literalmente o Supremo Tribunal Federal. É necessário que haja justiça para que o efeito pedagógico da pena possa surtir efeito e as pessoas possam entender que no Brasil a justiça se fará presente, notadamente em relação à tentativa de golpe. E que eles então têm que voltar para os seus armários, de onde o bolsonarismo os tirara. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. Ai, que angústia. Vontade de quebrar o pau aqui. Mas não posso. Hoje eu não posso. Tá bom, hoje eu não posso, mas amanhã eu posso. Alexandre de Moraes e Flávio Dino, eles participaram da sexta edição do seminário STF em Ação, tá? Do Instituto de Estudos Jurídicos Avançados.
E eu quero colocar aqui para vocês, primeiro a fala de Flávio Dino, exatamente dentro desse contexto. Eu não posso quebrar, gente. Eu fiz uma cirurgia na boca de emergência agora há pouco, por isso que eu nem consegui entrar às 12h30. Se eu quebrar aqui, eu que vou sair daqui quebrada e lascada, com hemorragia na boca e vou ter direto para o pronto-socorro. Então, por isso que eu estou me segurando. Então, vamos combinar uma coisa? Quem vai quebrar o pau aqui hoje é você. Hoje eu estou dando uma de elegante, de fina, entendeu? A gente sabe que eu não sou que eu não sou nem um pouco fina, não sou, não vou mentir, meu lindo e minha linda. Como eu não posso quebrar o pau hoje, faz um favor para mim, você faz? Você consegue? Você consegue ou você não consegue? Consegue? Foi? Foi? Quebra o pau para mim. Bota a bota aí, pelo amor de Deus, Bolsonaro na cadeia. Bota, bota, pega o código, pega o código, pega o código. Bota, bota, bota. Sem anistia. Aí eu posso gente, calma. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Calma, Andréia, calma, calma, calma. O sangue não pode ficar muito quente, senão você se lasca hoje. Calma, calma, calma. Enquanto isso, você quebra o pau aí para mim, pelo amor de Deus. Hoje eu não posso, mas você pode. Você pode, eu não posso, gente. Quebra, pega o código, pega o código, pega o código, pega o código, ô Senhor, pega o código. Vamos ver aqui, Flávio Dino? A fala dele? Um tico-tico da fala dele, aí depois nós vamos ver a fala do Alexandre de Moraes, tá bom? Vamos ver juntos aqui. Uma vez Bota eu fui ao grande. Senado e um senador muito indignado disse assim, eu era ministro da Justiça, ministro, quer dizer que agora eu tenho que medir as minhas palavras na política? Eu digo, amigo, eu espero que você meça as suas palavras na sua vida, porque senão a sua esposa pode querer, de algum modo, se livrar de você. Então, essa ideia iliberal é que está na base do questionamento agudo contra as instituições. As instituições não são criticadas pelos seus defeitos, que existem, obviamente. As instituições são criticadas hoje pelas suas virtudes, entre as quais duas principais. A primeira, o Alexandre aludiu. As instituições garantem a democracia. Democracia exige regras. E para que essas regras sejam cumpridas, é aquela deusa da justiça que queriam explodi-la da Praça dos Três Poderes. Ela está lá, ali, modestamente sentadinha, né, esperando, jurisdição inerte, mas ela tem no colo uma espada, que ela não usa sempre, mas de vez em quando tem que usar. E em favor de quê? Em favor das regras da democracia que estão plasmadas na Constituição. A questão é que esta base social do ressentimento, a que Alexandre também aludiu, é que fomenta esse tipo de ideia de que sem regras a vida melhora. Então, imaginemos a hipótese do avião que ele colocou. Imaginemos que, em nome do direito de ir e vir, cada um resolva abrir a sua própria companhia de aviação. Em nome do direito de ir e vir. Porque, afinal, a pessoa diz que sabe pilotar, para que regulação? Para que habilitação? E ela compra um avião e começa a vender passagem. Ou, se os medicamentos não forem regulados, então nós vamos numa farmácia e cada um escolhe a droga que quiser, que foi fabricada, sabe Deus por quem. Obviamente, o conceito de liberdade não se confunde com esse tipo de anomalia. Tá bom. Você entendeu, meu querido? É o seguinte, o que vale para a casa da gente, vale para qualquer ambiente. Seja no ambiente da política, seja no ambiente de uma associação, seja no ambiente do seu trabalho. Na casa da minha mãe, era o seguinte, tinha regra, e eu era o cão. Eu era o cão. Eu não vou mentir não, eu era o cão. Mas é porque eu gostava muito de brincar, entendeu? Eu corria demais, brincava demais, pulava, corria, tudo que você imaginar. Aí de vez em quando eu quebrava as regras da casa da minha mãe. O que que acontecia quando eu quebrava as regras da casa da minha mãe? O cacete comia. É, André? É. Então em todo lugar tem regra.
Se você desobedecer às regras, você vai ser responsabilizado. Se for no campo criminal, é pena, é cadeia. Se for no campo civil, você vai doer no bolso, é pagar indenização e tudo mais. Se for no campo funcional, administrativo, você vai responder às sanções, perda do serviço público, advertência, não é? Afastamento, vai perder o seu CNPJ, se for empresa, e tal e coisa. A vida é de jeito. Entendeu? Então a gente tem que ser comedido, na medida do possível. Você não pode abusar o direito e invadir o direito do outro, entende? Não existe liberdade para isso. E já existe, inclusive, censura prévia. No campo criminal, é o Código Civil, ou é o Código Penal. No campo civil, é o Código Civil. No campo administrativo, é o Estatuto do Servidor Público, é a Constituição Federal. No campo particular das empresas, é o Código Empresarial, as várias leis esparsas que existem sobre as matérias pertinentes, tamanha especificidade de determinadas situações, onde tudo tem uma responsabilização, seja uma pena, seja uma obrigação, seja uma multa, seja uma suspensão, seja uma demissão. Isso vale inclusive para deputados e senadores. Engraçado, hein? Eu tenho que falar inclusive. Será que eles acham que são melhor que os outros e pode fazer tudo? Não pode, tá? E é de jeito. Na casa da minha mãe é de jeito. Se eu quebrava as regras, era vara. Se eu teimava, era vara. E pronto, acabou, meu querido. Entendeu? E na medida da sua quebra de paradigmas, vai ser a sanção que você vai receber. Hoje não pode, né? Hoje não pode, hoje não pode. Mas no meu tempo, o pau quebrava, o pau comia. Entendeu, meu lindo? Eu vou pôr aqui a parte do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes também falou nesse evento, muito bacana. Eu vou colocar um tico-tico da fala de Alexandre de Moraes aqui, porque vale a pena, tá bom? Clica aí, gente. Eu não posso quebrar o pau hoje, você pode. Pega o código, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Vai se lascar, Bolsonaro. Vai pra cadeia, Bolsonaro. Quebra o pau aí pra mim, pelo amor de Deus. E surge um novo populismo extremista. Nós estamos já há mais de década no mundo todo com um crescimento de um populismo extremista muito grande. Um populismo extremista, principalmente de extrema direita, um populismo que aprendeu com os erros estratégicos, diríamos assim, do regime nazista, do regime fascista, e ao invés de atacar o sistema, vem corroendo o sistema por dentro. Ao invés de dizer que a democracia é ruim, não, a democracia é ótima. Só que os instrumentos da democracia estão sendo fraudados. Ao invés de dizer que a mídia, a liberdade de imprensa é ruim, não, nós defendemos a liberdade. Só que essa mídia está deturpando a liberdade de expressão. Essa é a grande diferença, obviamente, dentro do tempo que nós temos, mas essa é a grande diferença dos regimes extremistas até a década de 40, 50 e dos atuais. Aprenderam a corroer por dentro o sistema, aproveitando os desgostos, a desilusão, os temores, os traumas das pessoas. Porque num determinado momento, a democracia que veio evoluindo, e volto a dizer, evoluindo na saúde, na educação, pode não ser perfeito, mas se nós compararmos a educação do Brasil de 50, 60, 70 anos atrás, basta ver o índice de analfabetismo. A democracia que permitiu a participação política de todos, na eleição, na última eleição antes
antes da ditadura militar, foram um pouco mais de 10, 12 milhões de votos. O percentual era mínimo, porque analfabeto não podia votar. Se restringia o voto, todos passaram a ter acesso. Mas, num determinado momento, as democracias começaram a falhar num quesito: distribuição de renda. A concentração de renda começou a ser excessiva. Mas sempre teve concentração de renda. Antes era muito pior. Só que nós chegamos num mundo globalizado, onde todo mundo sabe o que todo mundo tem. Ou, em outras palavras, todo mundo quer ter tudo. Todo mundo entra no Instagram, só tem pessoa feliz no mundo, né? Todo mundo feliz. Não existe tristeza no mundo, né? Os analistas, psicólogos estão morrendo de fome, né? Porque todo mundo faz. A pessoa, como dizia minha avó, não tem um gato para puxar pelo rabo, só que está lá postando foto, né? Que está não sei aonde, faz não sei o quê. Não. Isso criou uma sensação de todas. Com a televisão, e Giovanni Sartori já tem uma obra muito boa, que, se nós citarmos, ele coloca em relação à televisão quando surgiu e o impacto na democracia. Se nós tirarmos televisão e colocarmos redes sociais, não precisa mudar nada na obra. Porque todo mundo passou a entrar na casa de todo mundo passou a interagir com todo mundo passou a potencializar as suas perdas, os seus temores, os seus ódios. A pessoa que tinha vergonha de fazer piadinha racista, passou a achar nas redes sociais uma bolha racista. E ela passou a ter orgulho. Vocês devem ter visto, tem um vídeo que circula pelas redes sociais, em que dois amigos estão num bar pedindo alguma coisa, vem um garçom negro, aí o garçom fala alguma coisa, tá? Um deles começa a falar tudo de racista, fala, xinga, o outro amigo olha, você está louco? Ele diz, esqueci que eu não estava na rede social. Para mostrar que o que se esconde no mundo real, nas redes sociais a pessoa desembestou. São os covardes na vida real e corajosos virtualmente. Mas o que possibilitou isso? O que possibilitou é que essas questões ligadas às falhas da democracia, principalmente a questão da distribuição de renda, potencializassem os ódios. As pessoas conseguiram formar bolhas nas redes sociais. Agora, não é só a questão da distribuição de renda. E isso é importante colocar. Porque se fosse só a questão da distribuição de renda, nós teríamos uma adesão maior a esse novo extremismo populista de classes menos favorecidas economicamente. E se nós formos olhar, na verdade é o inverso. Há em todas as classes, mas há o inverso. Porque a democracia, ao incluir todos, não garantiu emprego para todos. A questão da distribuição de renda entra aqui. Distribuição de trabalho e renda. Então, ao incluir as mulheres no mercado de trabalho e acabar, ou pelo menos atenuar a desigualdade, a discriminação, ao inserir estrangeiros no mercado de trabalho, acabou criando uma competição maior e uma diminuição salarial para todos. Basta ver que, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso aconteceu na Turquia, Polônia, Hungria, uma classe média lá em torno dos seus 50 anos, passou a adotar posturas misóginas, posturas racistas, ou contra estrangeiros, ou contra
pessoas de outros estados que migram internamente, dizendo, estão roubando o meu emprego, estão roubando minha renda. Então, uma das grandes vantagens da democracia, que foi a inclusão, a diminuição, obviamente, ainda há um grande caminho a se trilhar para acabar com a desigualdade, mas um caminho importante, passos importantes para acabar com a desigualdade, como não foi seguido de uma distribuição igualitária de renda, e acabou puxando para uma crise econômica vários setores, isso foi potencializado pelas redes sociais. O que antes era um mecanismo de discussão de ideias, um mecanismo de defesa da democracia, de garantia do direito de reunião, passou a ser um mecanismo ou um instrumento para atacar por dentro a democracia. Basta ver todas as análises, não é bem pesquisa, né? Todas as análises dessas empresas que entram em todas as redes sociais para ver o que é mais discutido ou não, os grupos extremistas usam duas palavras disparados, essas duas palavras, a utilização delas nas redes sociais. Liberdade e democracia. É liberdade para tudo. Liberdade para eles. Democracia para eles. Há várias obras já analisando que defendem realmente a total liberdade de expressão para eles, como existia há 100 e poucos anos atrás, porque é a defesa do homem hétero branco, de classe média para cima, que podia fazer o que bem entendesse. É um retorno a um status quo em que a democratização dos países acabou diminuindo essa discriminação. Essa é a defesa. E como nós, e aqui é a questão importante, como nós podemos combater isso? Como nós podemos evitar isso? Porque alguns países não resistiram. Alguns países, pela força, não resistiram, pelo uso da força. Outros países foram convencidos que o melhor seria esse populismo. E mesmo os países que não foram convencidos estão polarizados. Aqui todo mundo deve estar pensando, o Natal está chegando. A mesa de Natal. A primeira coisa, tem que proibir celular no Natal. Entrou na casa, deixa o celular. Igual nas escolas agora, vão proibir. Segundo, não pode falar de política. Até futebol é melhor falar agora. O ministro Flávio Dino, feliz, porque depois de 815 anos, veja, 815 anos, o Botafogo, em uma semana, ganhou 2 títulos, Libertadores e o Brasileiro, mas logo voltou ao normal e tomou de 3 ontem. Não dá para também se enganar tanto, né? Voltou ao normal, e antes que ele diga, se tivéssemos mais 6 rodadas, o Corinthians seria campeão brasileiro. 6. Vitória atrás de vitória. E eu aproveito para pedir aqui a todos uma doação para o Corinthians, para pagar a nossa arena. Nós já estamos em 32 milhões, temos que chegar em 700 milhões, mas ainda tem 5 meses e meio. Mas voltando ao que interessa, eu brinquei que todos estão tensos, porque os países que resistiram e continuam democráticos, como o nosso, não conseguiram se libertar dessa polarização. Não tem mais conversa política entre aspas, adversários políticos que não termina em briga. Porque é o radicalismo do radicalismo. Porque há questões que não se pode transigir. Há questões que, mesmo numa conversa, não dá para transigir. Você começa a conversar, você, não, realmente precisa melhorar isso, precisa acabar com o poder judiciário.
Você vai conversar como? Com um ser humano ou algo semelhante ao ser humano que fala isso? É impossível. Não, porque realmente o juro subiu, não sei o quê. Precisamos voltar ao AI-5. Daí você fala para a pessoa, o que é o AI-5? O AI-5. O AI-5, dos governos... Não sabe nem o que é o AI-5. Então foram ideias plantadas nas pessoas que, mesmo não vencedoras em alguns países, como o Brasil, mas mantiveram essa polarização. Como solucionar ou como andar para frente? Nós temos que pensar, em primeiro lugar, sempre, no fortalecimento das instituições. As pessoas passam, às vezes, nas instituições, nos poderes, pessoas melhores, não tão boas, aí cada um analisa como quer, mas se as instituições forem fortes, as instituições resistem sempre. Então, nós precisamos fortalecer. Como fortalecer? Fortalecer olhando para trás e vendo o que permitiu que determinadas instituições, depois de quase 30 anos de democracia no Brasil, fossem contaminadas e voltassem com o pensamento lá de 64. Alguma coisa foi feita de forma errada. Porque, ao invés de manter isso, uma eleição direta, outra eleição direta, passamos por 2 impeachments e tudo continuou democraticamente. Um impeachment de um presidente de direita, um impeachment de uma presidente de esquerda. Nos 2 casos, os vice assumiram, terminaram o mandato, novas eleições, o presidente assumiu. Porque, de repente, algumas instituições, alguns órgãos eram um cavalo de pau. Então, nós precisamos pensar quais as necessidades para se fortalecer as instituições. Primeiro, e aqui, óbvio, algumas ideias. Primeiro, evitar ou extirpar realmente essa contaminação política que ocorreu em algumas instituições. Não é possível misturar órgãos do Estado com órgãos de governo. Não é possível misturar Forças Armadas, polícias, judiciário, Ministério Público com questão eleitoral. Nós vimos que não deu certo. O desenho institucional da Constituição de 88, para este fim, não deu certo. Ele resistiu 30 e poucos anos, só que nesses 30 e poucos anos foi se avolumando a participação política. Magistrados e membros do Ministério Público, assim como policiais, magistrados e membros do Ministério Público podem sair na véspera da eleição. Forças Armadas e policiais, militares, se tiverem mais de 10 anos, nem saem. Só vão para a posição de agregado, sem nenhuma função de chefia. Se ganharem a eleição, saem. Se perderem, vejam, se perderem, como é a maioria dos casos, principalmente nas polícias militares, vários candidatos saem, têm mais de 10 anos, ficam na posição de agregado, perdem a eleição, voltam para a polícia militar. Olha, voltam já com a ideologia do partido que eles estavam. Voltam já pensando na próxima eleição. Não é possível isso. É necessário se evitar. Se evitar como? Já há propostas no Congresso Nacional, se evitar com quarentena. Quarentena para todos os órgãos do Estado. Você quer ser candidato? Você larga X anos antes. Nós tivemos, para não ficar só nas Forças Armadas e polícias, nós tivemos exemplo de membros do Ministério Público que, em alguns estados, e no federal também, utilizaram o cargo para ser candidato.
numa comarca de São Paulo, já há alguns anos, o promotor entrou com 19 ações de improbidade contra o prefeito. Todo dia, jornal da cidade, prefeito corrupto. Aí, pasmem, quem saiu candidato contra o prefeito? O promotor. Ora, mesmo que as 19 ações estivessem corretas, isso favoreceu ele politicamente. Então, se ele quer sair, sai do Ministério Público e 4 anos. É uma quarentena para que não utilize o cargo. Isso fortalece as instituições. Fortalecer a autonomia funcional da Polícia Federal. A Polícia Federal, e o ministro Flávio também, como ministro da Justiça, chefiou a Polícia Federal. A Polícia Federal tem ótimos quadros. A Polícia Federal faz parte do Poder Executivo. A Polícia Federal não é um poder de Estado, nem deve ser. Faz parte do Poder Executivo e tem autonomia funcional. Agora, tudo que possa ser utilizado pelo Executivo para diminuir essa autonomia funcional da Polícia Federal deve ser vedado. Como, por exemplo, corte total de verbas, de repasse de verbas, porque a Polícia Federal não está agradando. A Polícia Federal não tem autonomia financeira, não tem autonomia administrativa no geral, para seu autogoverno, mas tem autonomia funcional. Então, as outras autonomias que são do Executivo não podem ser utilizadas para deturpar o trabalho, para abarcar o poder da Polícia Federal. E nós, recentemente, no Supremo Tribunal Federal, julgamos uma questão semelhante, o ministro Flávio deve se recordar, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Pará. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é um ramo específico do Ministério Público que não tem, diferentemente do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados, não tem autonomia financeira nem administrativa. É um órgão dentro dos tribunais de contas, mas tem autonomia funcional. No caso do Pará, estava previsto que teria autonomia financeira e administrativa. Nós declaramos inconstitucional, mas ressalvamos que se o Tribunal de Contas utilizasse o seu poder administrativo e financeiro para estrangular a autonomia funcional do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, isso seria nulo. A mesma coisa para... Tá bom, tá bom. A aula dele é muito prolixa, boa demais, mas muito prolixa. Então quebra o pau para mim. Coloca aí, Bolsonaro é sem anistia. O que nós somos? É sem anistia. Somos resistência. Queremos justiça. Queremos justiça. Pega o código e vai se lascar. Tem gadinho chorando na live, vai se lascar. Quebra o pau pra mim, meu querido. E eu troquei de blusa, só para saber aqui quem é que tá ligado, porque eu tô ligada. Eu tô dodói, mas eu tô ligado. E você, tá ligado? Então bota e toca, 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 pelo amor de Deus. Quebra o pau pra mim, por favor. Beijo no seu coração, até a próxima live. Mas bota aí e toca aí, quebra o pau. Até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.